Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Pedro e João haviam sido presos e interrogados pelas principais autoridades de Israel em virtude da cura de um coxo de nascença. Depois de soltos, eles procuraram os irmãos. Neste lugar onde os irmãos estavam reunidos, eles fizeram uma oração. E após essa oração, tremeu o lugar. Que lugar era esse onde eles estavam reunidos? A resposta para essa pergunta será importante para o nosso estudo de hoje, porque estaremos argumentando se já podemos chamar de igreja cristã a multidão dos que creram aqui em Atos, no capítulo 4. No estudo de número 4, que tem o título de Quando começou a Igreja de Cristo, nós propusemos que, de uma maneira ampla e geral, o termo cristão significa seguidor de Cristo. Então, quando Jesus disse a Pedro e a André: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens", deixando eles as redes e seguindo a Jesus, eles foram os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Cristo. Mas todos os seguidores de Cristo mencionados nos evangelhos também eram seguidores da religião judaica. O próprio Senhor Jesus era judeu e cumpridor de todos os preceitos e ritos da lei judaica. Então, quando nós diferenciamos o judaísmo do cristianismo, estamos dando um sentido semântico a essa palavra que agora define um conceito mais particular e restrito, um significado teológico que representa um grupo de pessoas distinto daquele grupo que chamamos de judeus, com um conjunto de crenças e comportamentos que os diferencia. Então, a igreja cristã ela passa a existir quando ela deixa de ser judaísmo. Mas quando o cristianismo deixou de ser judaísmo? Aqui, em Atos, no capítulo 4, nós podemos propor que o lugar onde eles estavam reunidos era talvez a casa de Maria, a mãe de João, cognominado Marcos, para onde Pedro, em uma outra ocasião, ele foi após sair da prisão. E essa casa, possivelmente, ela pode ser a mesma aonde o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes. E era um lugar onde muitas pessoas congregavam e oravam. Nesse caso, essa casa ela poderia ser considerada como o primeiro local de reunião aonde os crentes se reuniam como igreja, fora do templo e das sinagogas. Mas a palavra de Deus nos diz que eles perseveravam diariamente no templo, que costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, um bom lugar para procurar os irmãos era no templo. E não haveria problema nenhum em afirmar que Pedro e João os encontraram lá no templo e, após terem orado, o lugar do templo aonde eles estavam reunidos tremeu. Em Atos, no capítulo 4, versículo 31, nos diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles pediram em oração coragem e ousadia para anunciar a palavra de Deus, e Deus lhes concedeu isso imediatamente. Logo em seguida, em Atos, no capítulo 4, versículo 32, eles serão então chamados de multidão. E uma multidão não cabe em uma casa. Em Atos, já no capítulo 10, vemos que Pedro ainda mantinha-se
fiel aos mandamentos da lei quanto à comida que eram consideradas comum ou imundas. E a visão que ele teve naquela ocasião foi para lhe ensinar que ele não deveria tratar as pessoas de outros povos, os gentios, como comum ou imundos. Ele deveria sair dos judeus e anunciar também o evangelho aos gentios, sem impor-lhes a prática dos judeus. Então, nós podemos concluir que aqui em Atos, no capítulo 4, eles ainda eram judeus. Eles não eram cristãos no sentido efetivo que esse termo representa na teologia para nós hoje, na crença que nós cristãos hoje temos. Eles ainda achavam que a circuncisão era necessária para ser salvo. Eles criam que só perseverando em fazer as obras e praticar os ritos que a lei determinava é que eles poderiam entrar no reino de Deus. E Deus confirmou isso para eles. No próximo estudo nós iremos ver que eles estavam vendendo tudo e tendo tudo em comum para ganhar o reino de Deus. E também vamos ver o que aconteceria com quem não fizesse isso. Até o próximo estudo. Olá, irmãos. Eu gostaria de convidar você a curtir a nossa página e acionar o sininho de notificação. Desta forma você será avisado sempre que um novo vídeo for publicado. E também gostaria de convidar você a participar da nossa lista de transmissão pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o nosso número, dizendo: quero fazer parte da lista de transmissão. Assim você receberá diariamente vídeo e notícias do Ministério Graça no Brasil. E será convidado a nos ajudar com ideias para os próximos vídeos. Até o próximo estudo.